nossos consultórios. Início do ano é sempre um período de muitos gastos. IPVA, IPTU, material escolar, entre outros itens que costumam preocupar as famílias, especialmente aquelas que não costumam se planejar muito. Na prática, essas despesas sazonais podem até triplicar os gastos e, por isso, especialistas solicitam cautela e organização na hora de pagar seus boletos. A recomendação é clara: evitar entrar em janeiro numa ciranda de dívidas que pode colocar a perder a organização financeira para o resto do ano. E para falar mais sobre este assunto, no programa Em Discussão de hoje, eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp, Reinaldo Domingos, que é presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Professor, seja muito bem-vindo aqui à Rede Alesp. Eu que agradeço, Catarina. É um prazer muito grande estar aqui e contribuir um pouquinho sobre esse dilema dos brasileiros, das pessoas que não conseguem pagar as suas contas. Falta dinheiro, falta salário para as contas. É isso que a gente está aqui. É um prazer. Obrigada. Professor, quando a gente fala então de planejamento financeiro, educação financeira, claro que a gente não pode generalizar, mas assim, pela sua experiência, o brasileiro costuma ser uma pessoa que se planeja? Não, né? Lógico que não só o brasileiro, mas também no mundo isso acontece. Em 2008, quando tivemos aquela crise mundial, naquela bolha, né, americana, o mundo se curvou diante do analfabetismo financeiro. O Brasil também, muito embora achava que era uma marola, coisa assim, mas não era não. Era algo muito sério. E hoje nós estamos pagando essa conta. São mais de 64 milhões de brasileiros inadimplentes, com os nomes sujos. Isso significa que nós perdemos a capacidade de pagamento. Nem é de compra, é de pagamento. Então, o crédito que chegou para todo mundo foi bom e, de outro lado, nós usamos mais do que deveríamos. E, com isso, nós criamos uma comunidade de pessoas não pagadoras, o que leva país a ter problemas seríssimos no consumo nos dias seguintes, nas próximas épocas, porque sair do endividamento não é tão simples. Precisa sacrifício e educação financeira. Professor, o senhor pontua então essa questão dos brasileiros terem aí muitas dívidas, né? A gente pensa na situação do país, então a recessão econômica, desemprego, salários também muitas vezes mais baixos. O senhor acha então que a questão não é tanto a quantia, mas sim a questão do planejamento, essa ignorância que o senhor se refere, seria mais ou menos esse o grande problema hoje em dia das pessoas que estão aí com dívidas? Sem dúvida alguma, não é o quanto a gente ganha. Esse é um ditado antigo, não é o quanto a gente ganha, sim o quanto a gente gasta. É lógico, a gente ganha um valor e gasta muitos valores. Essa soma aqui, o Brasil já vem com grandes problemas de equilíbrio. Se você pegar os dissídios da categoria da iniciativa privada, não passam de 3%, 4% ao ano dos aumentos salariais. A iniciativa pública, se você pegar os servidores públicos, tem estado, município que não aumenta há 7 anos. Nenhum dissídio, absolutamente nada. Só que, de outro lado, o consumo, energia elétrica, água, telefone, supermercado, padaria, todos esses custos, eles somatizam, em média, de aumento anuais, 15% a 20%. Se você pegar 5 anos, 15%, dá 75% de aumento nos últimos 5 anos. Se você olhar para os aumentos de salários a 3%, dá 15%. 15, 75 são 60% de perda de poder aquisitivo. Quando a gente perde o poder aquisitivo, eu continuo comprando o que eu comprava, só que pagando mais do que eu pagava antes, é óbvio que esse desequilíbrio vai existir. E isso ocasionou esse aumento sucessivo. Em 2012 tínhamos 50 milhões de inadimplentes, hoje temos 64 milhões de inadimplentes. Isso tudo é reflexo de desequilíbrio entre o que eu ganho e o que eu gasto. O que eu gasto sempre aumentou mais do que eu ganho. Isso não fecha. Simples, né? Mais ou menos. Daqui a pouco a gente vai dar umas dicas até para quem nos assiste. Sim, aí, claro, como que a gente pode se organizar, que eu acho que é importante. Mas basicamente existem então 3 tipos de eu financeiro, né, que a gente fala, que é o investidor, o equilibrado e o endividado. Queria que o senhor falasse um pouquinho de cada um deles aí. Eu não vou perguntar em qual você está, porque eu já sei que é investidor, ok? Que bom. Fechou? Isso Legal? mesmo. Coração para você, tá tudo bem. Investidor é aquela pessoa que efetivamente já consegue guardar algum dinheiro todo mês. Todo mês. Eu não estou falando guarda hoje, amanhã não guarda mais, depois tira o que guardou. Não. Aí nós temos aquele equilibrado, aquele que ganha 3, gasta 3, ganha 1, gasta 1, ganha 10, gasta 10. Esse equilibrado é realmente aquele que mais nos preocupa, porque ele está numa zona muito de conforto.
Eu não tenho esse problema. O Reinaldo Domingos vai falar sobre educação financeira, sobre contas, mas eu pago minhas contas todas em dia. Mas quanto você tem de reserva, de dinheiro guardado? Eu não tenho, mas também não tenho dívida. Ok, esse é um problema. E aí nós temos o endividado. O endividado tem duas frentes. Aquele endividado que tem prestações, consegue pagar em dia as suas prestações, ok, está dentro do seu orçamento financeiro, ele sabe que o endividamento é algo normal, ele não se endivida em cartão de crédito, cheque especial, mas ele se endivida numa casa própria, um financiamento, por que não? Tem que usar o financiamento de um carro para trabalhar no aplicativo ou para cuidar da família, ter melhor qualidade de vida. Mas tem o endividado, Catherine, que é aquele que efetivamente perdeu o controle. Comprou mais do que poderia arcar com as prestações. Esse chamamos de superendividado. Inadimplente, aquele que já perdeu o controle. Esses somam mais de 64 milhões de brasileiros. Isso é muito triste. Quando a gente olha uma família que já não tem mais dinheiro para comprar alimentação, vai tirar o seu filho da escola privada para a escola pública. Isso tudo é reflexo de uma perda de poder aquisitivo acelerado. E esta situação, ela não se finda aqui. Nós temos ainda muito trabalho, muito a desenvolver com relação ao comportamento das pessoas em relação ao dinheiro que ganha e ao dinheiro que gasta. Esse é o grande problema que nós encaramos. Então, desses três que nós falamos, o investidor, o equilibrado, o endividado, o equilibrado é o que é a bola da vez. Ele é o próximo que vai ser o endividado e talvez até o inadimplente. Certo. E, professora, a dívida ela é sempre algo negativo? Ela não pode ter um prisma aí de investimento, dependendo da situação? Eu acho ótimo dívida. Eu sou partidário a ter dívida. Aliás, uma dívida de casa própria, usar o sistema financeiro a seu favor é maravilhoso. Se eu tivesse 100 mil reais hoje para comprar uma casa própria de 100 mil reais, eu não compraria à vista. Eu daria 20% de entrada, deixaria meu 80 mil reais guardado e financiaria 20, 30 anos a casa própria. Desde que essa prestação caiba no meu orçamento financeiro, é sempre positivo. Hoje tem o sistema saque, que essa prestação vai diminuindo ao longo do tempo. Então, jamais quitar uma casa própria. Para que usar o fundo de garantia para quitar uma casa própria? Aí você começa a falar, como assim? Mas eu vou pagar juros. Eu estou falando de capital, estou falando de caixas, estou falando de dinheiro guardado. Quando você não tem dinheiro guardado é difícil, porque você fica vulnerável a tudo. Então, ter uma dívida alongada é saudável, um carro em 60 meses não é problema, um consórcio é super positivo. Então, a gente vê, é lógico, eu não posso falar do cheque especial. Agora mudou as regras do cheque especial aí com 8%, não pode passar disso, mas também agora os limites cobram a 0,25 em cima desse limite. Para quem tem conta, a partir de 1º de junho já começa a pagar. Para quem abre conta hoje, já paga 0,25 sobre o limite. Então, nós temos que ficar atentos a esse tipo de gastos, a esses tipos de dívidas, que são dívidas altíssimas no que se refere a seus juros. O cheque especial, 8%, o cartão de crédito, 13%, 15%. Olha, se eu ficar devendo em cima dessa situação, em 3 a 6 meses eu dobro a minha dívida. Isso não é saudável. É uma dívida que não tem um retorno, né? Caríssima, né, Catherine? Além de ser caríssima. Esse é o grande problema que as pessoas entram. E o cheque especial é muito fácil você ter e o cartão de crédito chega de graça para você. Às vezes você ganha um salário de 3 mil, você tem 3 cartões de crédito com 3 limites de 3 mil. São 9 mil. É óbvio que você vai gastar mais. É elementar. Porque na hora daquela emoção, você está no shopping, você está com o filho, você está no clique do celular, você já compra hoje com muita facilidade. Aí é outro fator, compras. Como é que está hoje compras? Você compra sem sair de casa. Aquele negócio, não leva cartão, não leva carteira no shopping quando você for, ou na loja, na rua. Ok, mas você não precisa nem fazer isso. Você basta estar em casa, sentar no seu sofá, assistindo o nosso bate-papo e já fazendo uma compra. Isso é totalmente fato. Então a gente precisa conscientizar. Por isso a educação financeira é uma ciência humana e não exatas. A gente está falando de comportamento. Não necessariamente da quantia, né? Isso começa, sabe quando? Quando criança. Quando você pegou aquele dinheiro para ir lá comprar bala, sorvete, chocolate, Catherine... Já começava ali, né, professor? Você ficou consumista naquele momento. Isso continuou. Se alfabetizou, agora eu sei fazer conta. Olha, eu sei até gastar mais. Aí eu vou para a juventude, eu vou para a adolescência,
começo a curtir baladas e eu começo a gastar mais ainda. Aí eu resolvo trabalhar, primeiro emprego, totalmente gastando 100%, aí vem o crédito a meu favor. Cola o crédito na gente, aí você gasta não aquele primeiro salário do jovem aprendiz, você gasta o primeiro salário e vem um crédito de 2, 3 salários, você gasta tudo, você aprendeu só a gastar. Então os hábitos que nós constituímos ao longo das nossas vidas é que leva todo mundo para a vala comum, que é do endividamento. Professor, sendo bem objetiva, recebi meu salário, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, se você é casado, você precisa também trazer a família para essa realidade. Se o meu salário, independente qual seja, eu tenho custos dentro da minha casa. E muito importante, Cat, que a grande parte dos gastos de uma família está dentro do próprio lar, 80%. Então eu preciso falar que essa energia elétrica, água, telefone, gás, padaria, supermercado, eu preciso reduzir. Certo. Qual é a orientação? Eu recebi meu primeiro salário, eu preciso saber para onde vai o meu próprio salário, para onde está indo o caminho dessas despesas. Então, um bom diagnóstico financeiro, aquela fotografia, tira uma foto. Eu vou saber quanto eu gasto no supermercado, quantas vezes eu vou somar, quantas vezes eu vou na padaria, quantas vezes eu gasto na farmácia. Somando tudo isso por tipo de despesas, eu vou saber para onde está indo. Aí eu tenho certeza que eu estou gastando mais ou menos. E aí entra o segundo passo. Uma vez descoberto isso, eu preciso saber se eu estou contente com essa situação ou não. Se eu estiver lá, ganho 1.000 e gasto 700, tenho 300, eu posso até estabelecer meus sonhos, meus desejos, meus propósitos. Aí envolve a família. Qual o sonho do meu filho? Qual o sonho do meu cônjuge? Qual o sonho da família coletiva? Eu preciso saber. Para um sonho, eu preciso saber que ele é, quanto custa, quanto eu vou guardar e de onde eu vou tirar. Porque se eu estiver gastando exatamente igual, eu já preciso saber qual tipo de despesas eu tenho que reduzir. E o brasileiro não reduz os gastos porque ele não quer. Porque existe excesso na padaria, no supermercado. Supermercado, trocar de marcas, fazer todo um trabalho de estruturação, de efetivamente ter tempo para fazer uma compra bem sucedida, com uma lista bem feita, é a economia certa de 30% a 40%. Mas quem pratica? Ah, não, eu vou no supermercado correndo porque o final de semana eu tenho que curtir minha vida e eu não faço a prática comum. Aí eu fico numa situação difícil. Eu estabeleci o que eu gasto, estabeleci meus sonhos de curto, de médio e de longo prazo, não posso pensar só a curto. Aí eu vou ter uma viagem, vou guardar para ela. Eu tenho que trocar meu carro, vou guardar para ele. Eu tenho que aposentar. Ah, me aposentar? Sim! O INSS mostra que já está frágil, vou ter que trabalhar 45 anos para me aposentar. Eu vou esperar o INSS? Não dá. Eu até vou contribuir, mas eu não vou esperar que isso vai me dar qualidade de vida. Aí eu tenho que guardar para longo prazo. É hoje, as ações de hoje ecoarão no futuro. Curto, médio e longo. Tenho o terceiro passo. Eu fiz um diagnóstico, estabeleci meus sonhos, agora eu faço um orçamento. O que é um orçamento financeiro? Nada mais é que você colocar isso dentro de uma ordem organizada aqui, ó. Eu tenho o que eu ganho, eu estabeleço meus sonhos, começo a guardar para ele, eu já blindo aqui aquilo que eu vim fazer na Terra, que é realizar o que eu quero, e depois vem as despesas. Opa, quer dizer que eu mudo o modelo mental? Sim, porque hoje o modelo mental dos orçamentos financeiros no Brasil é ganha, gasta, se sobrar faz, se faltar crédito. Esse terceiro passo, que é o orçamento, ele é fundamental mudar esse modelo mental da gente. E o quarto passo, nada mais é que poupar. Só que todo mundo vai pensando, falando assim, esse ano eu vou poupar. E começa a poupar sem se estruturar o que sabe que gasta e que não gasta, sem estabelecer sonhos e sem ter um orçamento que blinda esses sonhos. O poupar é só carimbar dinheiro. Carimbar dinheiro para quê? Para aposentadoria, para viagem, para o carro. Esse carimbar dinheiro significa você fazer algo que efetivamente você vai fazer na Terra. Eu preciso guardar dinheiro para esses sonhos. Eu tenho certeza que você deve ter muitos sonhos, mas será que eu estou contribuindo? Estou caminhando para ou me afastando cada dia mais? Esse é o grande problema. Então nós temos aí uma relação de dinheiro que foi colocada como prêmio e na verdade é meio. Quando você recebeu o seu primeiro dinheiro era meio para você adquirir alguma coisa. Gastar faz parte da vida. Eu posso gastar bem, eu posso gastar mal. Gastar, eu posso gastar investindo em qualquer aplicação financeira para comprar alguma coisa. Sempre olhando para o que eu quero.
Aí você estimula a criança. Lá aquele cofrinho, sabe aquele cofrinho que todo mundo tem? Eu vou dar um. Você deve ter tido cofrinho. Eu tenho até hoje o cofrinho. Então, quando você pega um cofrinho, muitas pessoas falam assim, olha, o que você guarda dentro do cofrinho? As moedinhas. Né? Então, você está errado. Tá errado? Como vai guardar moedinha? Porque a moedinha, se você guardar lá, nada mais será do que dinheiro que está lá dentro. Certo. Do jeito que você guardou, no dia seguinte você vai fazer o quê? Tirar para gastar. O que a gente ensina para uma criança? Dentro de cofrinho não tem dinheiro, tem sonhos. Ó. Mudou o mapa mental. Você mudou o mapa mental, você mudou a história dessa pessoa. Você guarda o dinheiro na cadeira de poupança, qualquer dinheiro que você tenha guardado. Esse dinheiro tem que ter carimbo. Você não pode guardar, não, eu estou aplicando na cadeira de poupança, tesouro direto. Agora estou indo para renda variável, para bolsa de valores. Legal, para quê? Para que você está guardando esse dinheiro? Dinheiro sem dono, dinheiro perdido. Esse tem sido o grande dilema da sociedade brasileira. É importante anotar esses gastos todos, né, professor? Porque quando a gente não tem noção onde a gente está gastando, a gente vê que o dinheiro foi e de repente a gente não sabe exatamente para onde ele foi, né? Quer dizer, aquelas planilhas no Excel, elas são bem-vindas. Então, essa anotação ela pode ser feita e deve ser feita, mas não com periodicidade contínua. Imagina que você tem 365 dias no ano, 12 meses. Pegue 30 dias ou um mês. Agora, assistiu a gente, você já vai começar a fazer isso. Vamos sentar com a família, definir os sonhos, curto, médio, longo, quanto custa, tal, para eu ter motivação. Porque não dá para sentar com a família também e falar assim, ó, amanhã, Reinaldo Domingos falou que temos excesso de 30%, 40% em tudo que a gente gasta, vamos cortar gasto, a reunião de amanhã é essa. Quem vai sentar? Ninguém. Ninguém. Então você tem que trabalhar o quê? Os sonhos. Uma vez estabelecido isso, eu preciso saber o que eu preciso de dinheiro. E aí eu vou começar a fazer um apontamento por 30 dias de tudo que eu gastei na padaria, supermercado, energia, todos os itens, até o cafezinho, a gorjeta, tudo. Eu anoto por tipo de despesas e vou buscar a redução em cada uma delas, ou até eliminar alguma delas também. Então, isso significa você ter atitude de anotação. Eu anotei, enxergo, tenho uma visão, tomo uma decisão de redução, repito isso por mais 30 dias, faço mais 30 dias para ter certeza que eu fiz direitinho e paro de fazer e volto daqui a um ano. Por quê? Porque eu não posso ser anotador de contas pagas, porque se eu começar a fazer isso, eu passo a ser apenas e tão somente um anotador. Por isso que os aplicativos não funcionam dentro dessa seara. Tem pessoas que falam assim, eu anoto tudo que eu gasto, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Eu falo assim, para que você está fazendo isso? Porque você está anotador, você é anotador. Aí você chega em casa e fala assim, meu Deus, eu esqueci de alguma coisa que eu não sei o que é. E fica a noite inteira tentando lembrar o que você gastou. Não, 30 dias bem feito, mais 30. E para quem tem salário variável, é empresário, é do MEI, 30, 60, 90 dias. E faz esse diagnóstico de anotação que você falou muito bem. Mas ele não pode ser contínuo. Imagine você ir no médico fazer o quê? O check-up, o diagnóstico. Aí vai lá, Catherine, né? Vai lá e faz o primeiro check-up. No mês seguinte você vai, doutor, eu vim aqui de novo fazer. Ele vai falar, para ratificar. Aí você volta no terceiro e fala assim, doutor, eu vim aqui. Ele vai falar assim, você tem problema psicológico. Você vai fazer o quê? Você não pode fazer repetições de diagnóstico. Chama-se fotografia. Se é uma fotografia, eu não precisaria ir todo mês fazer a mesma coisa. Então a ideia é fazer o diagnóstico e depois agir em cima dele. É isso. Agir, quero checar se deu certo, legal. Como é que você vai saber se deu certo? Lembra do orçamento? Ganha sonhos. Se eu não começar a guardar para esses sonhos aqui, eu não fiz a lição de casa direito. Mas tem pessoas, você pode estar falando para mim, mas Reinaldo, eu estou quebrado, endividado. Como é que você vai falar de sonho para mim? Sonhos também dívidas também é um sonho. Quando a gente olha para a dívida, a gente tem que olhar para ela, eu quero sair dela. É um sonho. Então você pode estabelecer objetivo, né? Uma meta. Curto, médio e longo, se é uma dívida muito grande, longo. Agora, eu comprei uma casa financiada há 30 anos, agora eu tenho um sonho de quitar a casa. Esquece, deixa a casa sendo paga até 30 anos. Mas eu tenho o dinheiro da casa inteira, eu tenho o dobro. Não quite, não leve esse caminho. Esse caminho é que todo mundo percorreu e se deu mal. É a vala comum que todo mundo vai. Por isso a educação financeira não é finanças pessoais, ela está totalmente à parte. Um economista vai falar para você, não,
A taxa de juros da casa própria é muito maior que qualquer investimento. Eu vou falar, parabéns, é isso aí. Só que quando você gasta tudo para pagar as dívidas e antecipar, você deixou de sonhar. Você deixou de ter capital, você deixou de ter dinheiro, você deixou de ter ativo. Esse é o grande cenário que tem por aí, que graças a Deus começa a entrar nas escolas públicas e privadas a partir de 2020, esse ano, para que a gente possa ter transversalmente a educação financeira que é tão importante para o nosso país. Com certeza. Professor, um dos objetivos aqui do nosso programa era falar um pouquinho sobre também a questão do início do ano, porque no final do ano, com as festas, a gente acaba gastando um pouquinho mais. E aí, quando começa o ano, a gente já tem ali umas despesinhas que já estão nos aguardando, né? Como, por exemplo, o próprio IPVA, o IPTU. Como lidar com esses impostos? E aí tem a matrícula, material escolar, que vem tudo isso junto, quem tem filhos, Exatamente. né? Em primeiro lugar, você precisaria já ter reservado esse dinheiro antes, para usar dos benefícios que levam a você a ter um desconto. Por exemplo, IPVA, no Estado de São Paulo é 3% de desconto. O IPVA de R$1.000, R$30 de desconto, vai pagar 970, beleza. Agora, se eu tenho R$1.000 guardado para o IPVA, apenas e tão somente R$1.000, você concorda comigo? Se eu gastar esse R$1.000, eu vou ficar sem nada? E se eu ficar sem nada, pode acontecer o quê? Um imprevisto ou uma oportunidade que eu possa ter, e aí eu usei ele para quitar o meu IPVA. E o meu IPVA eu poderia ter usado 3 parcelas de 333 e pago ele em 3 parcelas. E continuasse lá com o meu R$1.000 guardado. Se eu uso todo esse dinheiro da reserva e não tenho mais nenhum outro, se eu ficar necessitado desse dinheiro de R$1.000, aonde eu vou buscar? Cheque especial. Eu vou pagar 8% ao mês. Eu vou pagar R$80 só no primeiro mês. E se eu não conseguir reparar, é 80 a cada mês e vai crescendo esse valor. Quer dizer, o desconto é bacana pagar à vista, desde que você tenha uma reserva muito maior do que aquela que você está gastando, que você está fazendo naquele momento. Eu tenho que ter, eu tenho 1.000, eu tenho 5 guardado. Legal, vai lá, eu uso o benefício, porque esses 3% também do Estado de São Paulo, ele é maior do que qualquer aplicação da renda fixa. Então é legal ter o desconto, mas ter desconto e não parcelar significa você ter reserva. Se você não tem reserva, vai parcelar o IPTU, vai parcelar o IPVA, vai parcelar o material escolar, que é muito importante nessa época, porque é um item que pesa muito dentro do orçamento financeiro da família brasileira. O IPVA e IPTU, se a pessoa paga à vista, ela tem um desconto, até por isso as pessoas... até 10%, dependendo do estado. 6% ali, né? Normalmente a pessoa às vezes quer pagar à vista justamente por esse desconto, mas eu acho que é um momento também que ela tem que se perguntar se ela vai ter também dinheiro para arcar com as outras despesas. É só isso, é muito simples essa equação, mas a pessoa precisa entender. Mas é melhor eu ter tirado a poupança. A cadeia de poupança rende 3% ao ano. Se você vai ter 3% de desconto. É melhor? É lógico que é. Só que é o seguinte, quando eu fico sem reserva e sem dinheiro, onde eu vou buscar dinheiro? Mais fácil. No cartão de crédito e no cheque especial. Pronto. Se eu ficar devedor lá, eu comecei a usar mal o meu recurso financeiro. Quer dizer, em últimos casos, né, professor? Recorrer a um empréstimo, a um cheque especial. Com certeza. Eu diria que quando você pensa em cheque especial, por exemplo, pensa numa conta remunerada, uma conta poupança, começa a ter uma reserva lá sua, onde esse dinheiro vai ficar simplesmente rendendo todos os meses, e quando você precisar dessa reserva, você vai lá e toma esse recurso sem nenhum custo para ninguém. Ao contrário, quando ele ficou lá, você ficou ganhando. É muito melhor. Por isso, as contas de início de ano, elas vêm inclusive carregadas pelo cheque especial, pelo cartão de crédito, cartão de crédito do mês de dezembro. Teve ceia, presentes, todo mundo em casa, aumentou a energia, aumentou a água, aumentou tudo em casa. Quer dizer, na verdade, o custo de janeiro, ele não é igual a um custo de um mês normal. Aí vem com essa soma do final do ano. E aí eu não me preveni para ter um carro e ter o IPVA. Não me preveni para pagar o IPTU da minha casa, eu vou ter que parcelar. Parcelamento não é ruim. O problema é, será que eu honro esse compromisso desse parcelamento? Essa é a questão quando você compra no cartão de crédito parcelado. Eu compro em 10 parcelas e esse cartão de crédito vai ter 10 compromissos durante os próximos 10 meses. Se isso não entrar no meu orçamento no começo de ano, já sabedor que eu tenho 10 parcelas, eu vou me comprometer com algo que eu não tenho. Eu recebo meu salário, mas já gasto muito com as minhas dívidas anteriores.
Esse é o grande problema hoje, atual, da educação financeira no Brasil. Professor, a gente falou então um pouquinho das festas de final de ano, os presentes, a conta de luz e de água que pode aí aumentar. E também no período de férias tem a questão das viagens, porque as famílias normalmente querem curtir aí com os filhos. Quando a gente pensa num planejamento para uma viagem, o ideal então é que seja feito com bastante antecedência, que se pesquise os melhores preços. Quais são as dicas aí, professor? E, inclusive para viagens internacionais também, que a gente tem a questão da moeda local, quer dizer, tudo isso também precisa ser observado com bastante critério, né, Vamos professor? pensar que essa viagem é um sonho da família, vamos viajar para dentro ou fora do país. Quanto custa? Quanto eu tenho? Não tenho nada. Quanto eu preciso guardar? E quando eu preciso, quando eu quero viajar? Então, dependendo, quando eu tiver mais tempo, menor será meu sacrifício. É óbvio. Se eu tiver 12 meses, 18 meses para fazer um planejamento de uma viagem, é sinal que eu posso comprar passagem aérea com 1/3 do valor que ela vale, muitas vezes, em promoções maravilhosas. Eu posso já reservar a minha estadia, eu já posso comprar todos os passeios que eu tenho. Isso é totalmente possível desde que eu tenha um tempo natural. Agora, se eu vou viajar daqui 3 meses, é uma viagem que vai me custar caro e eu não me planejei, o sacrifício é buscar endividamento. Aí eu posso ter um pesadelo pós-viagem, pós esse sonho. Por quê? Imagina você fazendo uma viagem, pagando em 10 parcelas, se a viagem for boa, legal, estou pagando com prazer. Mas se a viagem for ruim, se der tudo errado nessa viagem, você vai amargar 10 meses pagando essa viagem, me vai fazer, meu Deus, eu estou pagando isso ainda. Isso não é tão legal, por isso é importante o planejamento. Professora, eu estava lendo também um pouquinho sobre educação financeira e o profissional dizia que era preciso fazer 3 perguntas antes de comprar alguma coisa. Então, eu preciso, eu posso, eu devo. Quer dizer, aí a gente entra na seara da questão da diferença, o que é um desejo, o que é um sonho, o que é uma necessidade. Quer dizer, isso também precisa ser pensado, né, Você percebeu, professor? Que nós estamos falando aqui de educação financeira muito emocional, né? A gente está no impulso, né? No calor ali do momento, a gente aquele se empolga. momento, então você aquela fala, super promoção. eu preciso e tal. Olha só que legal, eu posso planejar usar o Black Friday de 2020. Eu estou lá, eu estou aqui em janeiro, eu posso pensar em 11 meses pela frente. Eu poderia fazer todo o planejamento, eu coto tudo o que eu quero, viagem e tudo mais, e principalmente produtos e serviços, eu posso falar, eu vou gastar isso lá no meu novembro, quando tiver Black Friday. Por isso que eu falo, é importante que você faça todo esse exercício e envolva a família, porque o provedor sozinho, esquece, ele não vai conseguir fazer isso sozinho, porque todo mundo movimenta-se para gastar dentro da sua casa. Não tem jeito. Por isso a conscientização, a educação financeira, ela trabalha muito emocional. Nós estamos falando de comportamento e hábitos. Quando ele fala assim, eu preciso, as pessoas vão falar, eu preciso. Eu necessito? Sim, talvez não. Agora, eu tenho dinheiro para comprar? Não tenho. Mas eu posso pagar a prestação que eu vou comprar? Não posso. Então não compro. Simples. É simples. Comprar à vista ou a prazo é o segredo da educação financeira. Como é que eu faço esse exercício? Olhando para dentro da minha vida, do meu cotidiano. É muito provável que você consiga achar esses caminhos e é fácil. Eu falo isso muito no meu canal de Dinheiro à Vista do YouTube, que está sempre lá ativo para as pessoas poderem ajudar. Porque não é fácil fazer isso. Mudança de hábitos. Imagina, você que você tem 20 e poucos anos, é novinha, né? Mas tem pessoas que já têm 30, 40 anos, 60 anos, imagina, arraigados já esses hábitos. É difícil mudar hábitos. Mudar o mapa mental, né, professor? Isso tudo é um mapa mental que a gente tem e pode fazer. Agora precisa ter sonhos. O que motiva são os sonhos. Com certeza. Professor, muito obrigada pelas dicas, foi muito importante aqui a sua colaboração sobre esse assunto aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço, parabéns aqui pelo programa, a vocês que estarão assistindo também. Obrigada. O programa Em Discussão fica por aqui, muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.